Fica aqui, ó. Não. Fica aqui. Fica aqui. Ok. Vamos lá para tirar foto. Peraí, Otávio. Bom, nós estamos... Eu não sei se estamos ao vivo agora aqui. Nós estamos na frente do prédio das Nações Unidas, onde fica o escritório do embaixador brasileiro, que é o representante do governo brasileiro nas Nações Unidas, o embaixador Danese. Nesse momento, nós temos o deputado Marcel Van Hatten, temos o senador Girão, o senador Portinho, do Rio de Janeiro, e é uma comitiva de 4 parlamentares, mas, na verdade, esses parlamentares estão representando um grupo muito maior. E é um grupo de brasileiros aqui desde cedo. Nós temos caminhões adesivados, bonitos os caminhões. Ao senador Magno Malta também, que eu não citei. Nós já conversamos com esses parlamentares em algum momento um pouco mais cedo e houve oportunidade, inclusive, de trocarmos algumas ideias e fazermos algumas perguntas. Por exemplo, é válido a gente vir às Nações Unidas sabendo que, muitas das vezes, o próprio ambiente das Nações Unidas é um ambiente progressista, que, de certa forma, está mais alinhado até com o governo, e o próprio embaixador, representante, já foi um secretário da presidente Dilma Rousseff. Então se pergunta, é válido esse esforço feito durante o recesso, todo esse deslocamento de brasileiros para cá? Mas eu creio que sim, porque há uma sinergia entre todos esses movimentos. Na semana que vem, por exemplo, haverá um outro movimento em Washington. Esse ajuntamento em Washington, inclusive, será possível ingressar dentro do Congresso, dentro do Capitólio. E eu falava com o Paulo Figueiredo, ele chegou aqui agora, eu vou retornar com ele aqui, com esse fundo aqui, verde, bonito aqui. Isso aqui é bom que é ambientalista. Isso, aí a gente fica reduz as emissões. Alinhado. Agora estamos ao vivo de novo com a TV Flórida. Vamos ver se a gente consegue terminar aquela nossa conversa. Me parece que eles cortaram o início. Eu sei que você já falou isso mais 10 vezes hoje. Mas... Então, nesse momento, enquanto infelizmente, né, só foi possível que o embaixador Danese recebesse somente os 4 parlamentares, né? Ele não queria nem receber, né? Por ele nem recebia, mas aqui é obrigado, então ele tem que receber. Eu creio realmente, porque estava marcado para 10h45, depois ele mudou para meio-dia, aí depois só deixou subir só os parlamentares. Nós, inclusive, estávamos junto com a comitiva, mas convidados pelos parlamentares para participar e o embaixador vetou. Exato. Faz parte da vida. Faz parte. Mas a gente está aqui com o povo. Eu gosto mais de estar com o povo do que com o ex-secretário da Dilma. É verdade, e a gente teve essa interação fantástica. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo e foi impressionante. Quando eles mudaram o horário, o povo não arrefeceu, foi lá para o hotel. Nós tivemos a oportunidade de conversar no hotel com os senadores e com o próprio deputado Marcel Van Hatten também. E, novamente, eu vou te fazer aquela pergunta que nós já fizemos várias vezes, né? Vale a pena esse esforço, o esforço da semana que vem? Inclusive, eu queria te pedir que você repetisse um pouquinho sobre o que vai acontecer lá em Washington também. Inclusive, também, logo depois, em agosto, tem um evento em Boston, né? Que você me convidou também. Ou seja, há vários movimentos acontecendo aqui. E lá no sul da Flórida, em especial onde nós moramos, nós temos uma comunidade de refugiados políticos gigantesca, né? De cubanos, cubanos, venezuelanos, nicaragüenses, bolivianos e agora os brasileiros, né? Fala um pouquinho, então, sobre essa pergunta que o pessoal me faz muito, Paulo. Vale a pena vir fazer esse protesto ou apresentar esse documento nas Nações Unidas? Muitas vezes parece que não, né? Eu mesmo apresentei com a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em novembro, que nós estamos acompanhando, estamos vendo como é que está o andamento, etc. Ainda está dentro dos prazos deles, mas é muito importante que as pessoas entendam que isso tem alguns propósitos. O primeiro deles é dar trabalho, é criar fricção, é criar desconforto, é você mostrar que há consequências, mesmo que o ditador máximo do Brasil não deixe andar nada, mesmo que o amigo dele, o Rodrigo Pacheco, sente em cima de todos os processos, mesmo que as autoridades brasileiras prevariquem, vai haver um grupo de brasileiros destemidos que vão estar dispostos a criar fricção, a criar desconforto. Essa é a primeira coisa. Então,
muitas das coisas que nós veremos aqui para frente não serão soluções para o problema do Brasil. Elas serão fricções para impedir que eles avancem com tanto conforto. Eu acho, e cada vez que eu estou explicando essa história, eu estou abordando um ponto diferente, mas eu acho que eles dão um ótimo exemplo para a gente de como isso deve ser feito. Veja, quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, em 2019, eles já estavam criando inquérito inconstitucional, eles já estavam denunciando, o Jean Willis fingiu que era exilado nos Estados Unidos. Eles não deixaram o Bolsonaro trabalhar nem um milímetro. Qualquer coisa que era feita, vinha um movimento que, mesmo que não impedisse, dificultava. Você reduz a velocidade do avanço do governo totalitário. Isso é muito importante. Esse é um ponto. O segundo ponto é esse de você registrar os documentos para a história, de você garantir que as pessoas, as próximas gerações que virão, quando esse regime cair, as pessoas serão responsabilizadas. Vai haver registro de tudo que aconteceu. Então, isso é muito importante, para que ninguém amanhã diga que o Brasil não viveu uma ditadura. Não, viveu sim. E isso facilita, inclusive, pedidos de asilo, pedidos de reclamações de perseguidos políticos nos Estados Unidos, na Europa e onde quer que seja. Então, esses documentos subsidiam, têm esse efeito prático, imediato. Qualquer um que for pedir asilo político aqui nos Estados Unidos, vira e fala aqui, olha aqui, tem um documento assinado por 50 parlamentares brasileiros dizendo que o Brasil é uma ditadura, dizendo que as garantias brasileiras constitucionais não estão sendo respeitadas. E, por último, conectado com esse tema, você tem a questão da conscientização da comunidade internacional, que é muito importante. A mesma comunidade internacional que garantiu a eleição duvidosa do Lula, ela precisa ser conscientizada do que se passa no Brasil, de que hoje o Brasil vive um regime ditatorial que vai muito além de Lula. É um regime do qual o Lula agora é parte integrante, mas que já começou a ser construído antes do próprio Lula. Então, esse processo de conscientização passa por iniciativas como essa semana. Estava na Heritage Foundation com Alan dos Santos, uma maior think tank conservador americano, explicando a ditadura do Brasil, um evento na Universidade da Flórida. Nós hoje estamos aqui na ONU. Na semana que vem estaremos, vou falar mais sobre isso, no Congresso dos Estados Unidos. Na semana seguinte, evento conservador brasileiro em Framingham, em Massachusetts, uma grande comunidade perto de Boston ali, uma grande comunidade brasileira. Em setembro, nós já temos outro evento, parece que vem um grupo de quase 10 parlamentares brasileiros, também ao Congresso dos Estados Unidos. Então nós vamos continuar conscientizando, e é um processo, ele é um processo. A mídia não vai nos ajudar, a mídia tradicional não vai nos ajudar, mas aos poucos isso já vem acontecendo. O Brasil, já há percepção internacional de que as coisas não vão bem no Brasil. Algumas pessoas de esquerda não se importam, mas sabem. E, aos poucos, a comunidade conservadora, a direita, que é mais da metade dos Estados Unidos, está tomando consciência do que está acontecendo. Eu vejo também, Paulo, uma escalada que, se por um lado nós vamos sofrer mais no Brasil, por outro lado, essa agudização, né, essa escalada da crise no Supremo Tribunal Federal, ela também causa um nível crítico de relacionamento com o próprio Congresso Nacional. Veja bem, quando a presidente do Supremo Tribunal Federal faz essa comparação de que o 8 de janeiro arremete a Pearl Harbor, por exemplo, e aliás, numa comparação com a Kamala Harris, que aqui também fez referência ao 6 de janeiro, a Pearl Harbor, e ao 11 de setembro, né? É uma cópia. Mas essa escalada de discurso da presidente do Supremo Tribunal Federal, ela respalda, na verdade, essas ações que estão sendo tomadas ao arrepio da Constituição. E esse corporativismo da Suprema Corte acaba gerando um nível de tensão com o próprio Congresso Nacional que, no médio prazo, fica insustentável. Então, é muito importante que a gente mostre que o problema não é só o Alexandre de Moraes no Brasil. Na verdade, hoje é um problema sistêmico em que há uma hipertrofia do poder judiciário e a comunidade internacional está começando a se tocar que houve uma mudança de regime no Brasil sem que ninguém fosse advertido disso. E é um trabalho de formiguinha, né, Gerson? Ele precisa de palestras, ele precisa de documentos, ele precisa de artigos publicados, ele precisa de livros, ele precisa de artigos acadêmicos. É um trabalho que vai sendo feito. Por isso que a gente trabalha em órgãos internacionais, imprensa, think tanks, e por aí vai. E até mesmo com a comunidade, com a população,
fato das pessoas estarem passando aqui na rua e vendo carro de som do Brasil com signs, o que está acontecendo? As pessoas, pô, mas o que está acontecendo no Brasil? Eu achei que o Brasil era um país democrático. Não é. E isso vai ficando registrado. Essa escalada, ela tem um efeito internacional e tem um efeito nacional também. Aos poucos, parlamentares que vão achando, você vê a Tereza Cristina numa declaração absolutamente infeliz nessa semana, Tereza Cristina que eu acho que ainda não tomou posse, ainda não vi nenhuma ação dela no Senado, uma grande decepção até agora, espero e exorto para que ela lembre para que ela foi eleita. Senadora Tereza Cristina disse que agora era um momento de paz, queria paz, que era um momento de pacificação. Para, existe uma forma muito fácil, você que é militar, Jéssica, a forma mais fácil de você entrar em paz é a rendição, né? Se você se render, acabou a guerra. Agora você vai ter que viver sob o jugo do inimigo. Então, na mesma semana que a senadora, que não assinou o pedido de impeachment do Barroso, pede paz, o Alexandre de Moraes usa o aparato estatal e o delegado da Polícia Federal subordinado a ele e bota a presidência do STF para perseguir um cidadão comum que o interpelou, fora da jurisdição brasileira, num crime que não é previsto por extraterritorialidade. Então, essas coisas vão ficando no imaginário popular. É o mesmo, e eu acho que nós temos, nesse caso especificamente, inclusive, quando forem divulgadas as fitas, os vídeos do que realmente aconteceu, a cópia do depoimento que foi dado à Polícia Federal pelo genro lá do casal, eu acho que quando isso vier à tona, eu acho que nós teremos mais um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes e possivelmente contra a Rosa Weber, porque ela age para defender os interesses de um colega e não para defender os interesses da República, da lei. Todos são iguais perante a lei. O Alexandre de Moraes tem o mesmo direito de, caso seja interpelado, de mandar a Polícia Federal que eu teria como cidadão. Ele não é mais e não é menos do que nenhum de nós. Então nós temos a possibilidade aí de mais pedidos de impeachment. Ah, mas Paulo Rodrigo Pacheco vai sentar em cima. A função dos senadores, dos parlamentares, é fiscalizar o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário agir de forma criminosa e desonesta, caso os parlamentares, como diz a Constituição, caso eles não ajam, eles estão prevaricando. Então eles têm que simplesmente agir. E depois ver se vai ter... Não tem a ver com conveniência política. É verdade. E eu tenho, assim, uma percepção... Eu tenho uma percepção que demonstra, pelo menos, que quando ela remete a Pearl Harbor, de certa forma, nem que seja no inconsciente dela, ela está dizendo que a reação americana, por exemplo, ao ataque japonês, que foi Hiroshima e Nagasaki, né, que você faz uma reação gigantesca que mata milhares de pessoas, eu acho que ela estabelece um certo paralelismo entre essas 1.500 pessoas hoje que estão desumanizadas, né, e ela entende que o ataque japonês ao povo americano, ela estabelece um paralelismo com esse ataque de 8 de janeiro, em que ela acha que o Estado tem que ser defendido. E eu fico muito, assim, tocado, Paulo, eu sei que você também está acompanhando, porque há milhares de pessoas hoje, ou centenas, para ser mais preciso, né, mais de 1.000 pessoas, pelo menos, que não cometeram nenhum ato criminoso no dia 8. Eles não depredaram e não invadiram prédio nenhum. Agora, aos que invadiram, aos que depredaram, sim. Mas essa individualização da pena, ela só vai ser possível se forem liberadas as imagens. Os advogados sequer tiveram possibilidade de provar. Isso está contido dentro do documento. E eu vejo que a gente tem como estabelecer um paralelismo, porque agora há uma pressão aqui nos Estados Unidos para que as imagens do Capitólio também sejam liberadas, porque há muitos que fizeram acordos, que admitiram a culpa para pregarem penas menores, mas que também não fizeram nenhuma depredação. E você vê esse paralelismo, né? Parece até que é uma coisa meio sincronizada com 2 anos de delay, de defasagem. É uma coisa impressionante, né? É muito impressionante. Não tem nenhuma pessoa que não olhe os paralelos entre Brasil e Estados Unidos e não fique absolutamente chocada, né? Claro que as situações elas não são idênticas, elas são análogas, né? Então há semelhanças, mas elas são muito fortes. Aqui a forma como o Departamento de Justiça perseguiu as pessoas que estavam envolvidas no 6 de janeiro tem muitas semelhanças com o Brasil. Só que o Brasil é ainda mais distópico, porque essas pessoas elas foram julgadas por um juiz comum, elas tiveram direito a uma apelação, estão tendo direito a uma apelação, e no Brasil
é tudo centralizado no gabinete do Alexandre de Moraes. Agora, você vê, existe o mesmo conluio da imprensa para não mostrar o que aconteceu, existe o conluio das autoridades, inclusive dos políticos de esquerda, para esconder as imagens, né? Você tem o acesso dos advogados para a defesa é pior no Brasil? Mas aqui também não foi completo nos Estados Unidos. E quando as imagens começaram a surgir, aconteceu de que muitas pessoas, inclusive o xamã do 8 de janeiro, né, a primeira leva de imagens, que foi aquela que o Tucker Carlson liberou, foi demitido um pouco depois, né? A primeira que o Tucker Carlson liberou, do 8 de janeiro, que mostrou lá aquele xamã com aquele chapéu de viking entrando no Congresso, ela mostrou que ele, na verdade, não tinha sido nada de hooligan, não tinha destruído nada, e ele acabou sendo liberado da prisão. Ele foi até convidado para fazer uma oração no momento lá. Mas oração é um crime. Pois é. É impressionante. Esse paralelismo é realmente surpreendente, né, para quem acompanha a política como a gente tem acompanhado, morando aqui nos Estados Unidos. Mas uma outra coisa que me chama muito a atenção, se é que a gente pode estabelecer esse paralelismo, é o fato de que houve uma virada de jogo aqui quando os republicanos eles tomam a House e, de certa forma, essas imagens só foram liberadas e agora há uma pressão para que sejam liberadas na sua totalidade. E no Brasil também existe uma expectativa de muitas pessoas de que a gente possa começar essa virada se houver uma consciência da população de que a gente precisa pressionar os nossos congressistas. Nós temos 4 aqui hoje, o pessoal com o Jorge Seif, que ficou no Brasil, também, no momento de recesso, fizeram aquele movimento anteontem lá, mas a gente precisa aumentar essa massa de parlamentares. E eu tenho falado com as pessoas que nós teremos uma renovação de 2/3 do Senado aí em 2026. Existe um trabalho feito pelo senador Cleitinho já para mudar o sistema eleitoral, já para evoluir, que é uma decisão que já foi tomada 5 vezes no Congresso Nacional, diga-se de passagem. Existe a Comissão de Constituição e Justiça ano que vem, né, que está sendo assumida pelo PL e talvez a Bia Kicis assuma. Se cumprir o acordo. Mas existem alguns passos, né, que as pessoas às vezes querem que imediatamente a situação no Brasil seja modificada. E se aqui nos Estados Unidos há todo um processo de recuperação ou de tentar retomar, né, até a eleição do ano que vem, você acha que existe possibilidade da eleição aqui nos Estados Unidos reverberar isso, de certa forma, com eleições municipais e até mesmo com o presidente do TSE, agora o Cássio Nunes, para as eleições municipais, e o André Mendonça para as eleições presidenciais, e com essa articulação no Congresso, a gente ter uma evolução do nosso processo eleitoral e, quem sabe, também começar uma virada como aqui nos Estados Unidos? Você consegue ver algum tipo de correlação? Os Estados Unidos têm uma vantagem de que eles têm um partido muito forte, que é o Partido Republicano, que nós não temos essa força toda no Brasil. Embora o Partido Republicano esteja passando por uma reformulação aqui nos Estados Unidos, ainda é um partido majoritariamente conservador. No Brasil, eu sempre falei isso, falava isso até nos pingos quando estávamos juntos. Eu dizia até o número, eu falava, eu acho que nós temos uns 100 deputados que valem a pena e uns 20 senadores. E eu acho que o número está mais ou menos esse, mais ou menos esse. Você vê, foram 80 que assinaram o pedido de impeachment do Barroso, foram 19 senadores, o número é mais ou menos esse. Então, os republicanos eles têm uma vantagem maior aqui. O que o brasileiro costumava ter que o americano não tinha? Né? Citando aqui as diferenças. O brasileiro era muito mais ativo na rua do que o americano. Então, as multidões que nós colocamos nas ruas no Brasil, elas sempre foram maiores do que as daqui dos Estados Unidos. Verdade. Então, a grande vitória deles nesse processo todo foi conseguir o chilling effect no país inteiro. Então nós temos jornalistas que não falam porque estão amedrontados, inclusive colegas nossos que ainda estão na Jovem Pan. Eles não podem falar. Você não vai escutar a palavra Alexandre de Moraes praticamente na Jovem Pan mais. Então a emissora se acovardou, tirou os jornalistas, etc. Então você consegue... Todo mundo, e eu vou falar aqui, todo mundo que está no Brasil hoje tira o pé para falar. O cara não fala. Então calou a imprensa. Os deputados e senadores, mesmo os que estão aqui, todos eles, é unânime. Nós temos medo. Nós sabemos que a imunidade parlamentar no Brasil não está mais vigente. Então, estão parlamento amedrontado. E aí você começa, acima de tudo, a população amedrontada. Porque eles conseguiram, eu acho que nós estamos aqui brigando pelas pessoas que foram presas no 8 ou 9 de janeiro. Mas elas, a maioria, a imensa maioria delas foi um grupo, foi criminoso e merece ser punido por isso, mas é um grupo pequeno. Agora, muitos foram incautos de estarem no QG
diante quando o comandante em chefe das Forças Armadas era o Lula, de estarem ali nos arredores dos prédios públicos sabendo o que tinha acontecido no 6 de janeiro nos Estados Unidos, não há mais justificativa para ninguém estar ali. E nós ainda falamos para as pessoas, cuidado, cuidado, cuidado. Então, essas pessoas, elas foram presas por um motivo, porque elas foram ou criminosas ou incautas. Nunca ninguém foi preso na Avenida Paulista, nunca ninguém foi preso na Praia de Copacabana, nunca ninguém foi preso nas inúmeras manifestações que aconteceram no Brasil. Então as pessoas precisam também ter um pouco de coragem, ter um pouco de fortaleza para voltarem sim aí às ruas. Porque, não, mas Paulo, não adianta. De novo, você não vai resolver, você vai criar fricção, você vai mostrar que tem coisa do outro lado. Eu passo o dia inteiro conversando com parlamentares, a maioria da oposição, é verdade. Mas mesmo eles respondem muito a vocês. Eles falam, não está tendo pressão popular. O quanto que o Jorge Seife não brigou para conseguir as assinaturas e, no final das contas, o que mudou foi a pressão popular. O PL 2630, que o PL da censura, que foi aprovado a urgência na Câmara, ele foi barrado por duas coisas, pressão popular e pressão das Big Tech, das redes sociais. Então, as pessoas, o que vai liderar a virada no Brasil, acima de tudo, ela certamente passa pela volta da população manifestando a sua vontade, pela perda, não a perda do medo, a superação do medo, que é mais do que a perda do medo, da população voltar para as ruas. É por isso que eu estabeleço um certo paralelismo com as eleições de meio de mandato aqui, de 2022, porque a eleição municipal de 2024 no Brasil pode ser que seja um carreador dessa mobilização nas campanhas, o presidente Bolsonaro subindo no palanque, coisa que ele não teve liberdade de fazer em 2020. Ele vontade não tinha também possibilidade, porque se ele subisse no palanque de um, ele perdia o apoio do outro ali no parlamento, ele não tinha o Congresso Nacional, o Centrão, que se beneficiou da eleição de 2020, mesmo o Centrão, ele não podia subir no palanque do PP, se subisse no palanque do outro ali, do Republicano. Seja como for, ele diz que agora, em tese, tem mais liberdade. Vamos ver. O que a gente torce é que no Brasil, pelo menos, uma direita comece a ganhar algum tipo de musculatura agora na oposição. E esse tipo de ação que nós fazemos aqui nos Estados Unidos, de certa forma, vão ajudando nessa musculatura. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos terminar agora, terminamos nesse momento e assim que for possível falar com os senadores, nós retornaremos aqui agora.